Fala galera, tudo bem? Como é que vai? Todo mundo nesse domingão aí de calor em Sampa, calor no Brasil? Tô chamando aqui a Carol da Dreams, daqui a pouco ela já entra online e a gente vai bater um papo hoje bacana sobre imigração no Canadá, né? Já aproveita aí o pessoal que tá online, que tá entrando, pode fazer. A gente vai ouvindo, tá bom? Na verdade, vai mandando a mensagem aí, a gente vai tentando. Fala, Carol! Olá, tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo jóia bem com com você? vocês? Tudo Tudo bem tranquilo? também. Muito frio aí nesse Canadá, não? Tá. Eu tava aqui só escutando você falando. Nossa, tá bem calor aqui no Brasil. Aqui não. Eu dei uma Ah, saída hoje e assim, tá tudo congelado. é Tá até mesmo? bonito. Não vou dizer que tá feio, não. Tá muito lindo, mas tá Ah, frio. imagino. Bom, É. vamos começar apresentando, então. Eu sou Não. a Sandra, Sandrinha, da Canadá Destino. Quem me conhece, a gente já me conhece. A gente trouxe aqui a Carol, Carolina Almeida, da Dreams, consultora especialista de imigração. Então, conta aí, se apresenta aí, Carol, pra galera que tá ao vivo aí ouvindo a gente. Então, olá, pessoal. Olá, Sandrinha. Então, eu sou Carolina, né? Como a Sandra disse, eu trabalho com a Dreams, que é uma empresa de imigração. E eu moro no Canadá hoje em dia e trabalho na International Education, né? Já aí há uns 5 a 6 anos e é Conta praticamente a aí minha que você pegou história. sua Pois cidadania é, semana recentemente, passada eu parabéns. virei cidadã canadense. Uhul! Sonho de muita gente aí, É, então, quem tá... foram 7 anos, né? Aqui, morando Caraca. aqui. E eu vim muito, e uma das intenções da gente abrir a Dreams tem o meu parceiro, né? O meu sócio, Léo, ele não pôde estar aqui, mas eu acho que vocês conseguiram dar uma olhadinha na foto dele na nossa chamada. É, Mas assim, tanto eu quanto o Léo, a gente vem da mesma cidade, né? Os dois são brasileiros. E viemos como estudante internacional, eu vim como ESL, aprendi, tipo, meu inglês aqui. entendi. E Que aí coisa. fiz todo o path de estudante internacional, fiz college aqui, depois trabalhei, virei residente permanente. E o ano passado virei cidadã canadense. Ó, E hoje que coisa. É, legal. Léo, seu sócio fofo, que foi nosso aluno. Nós alumni de mudamos para o vocês. Canadá, alunos da Canadestina, então ele é Aham. um graduado aí, um residente É, permanente, né? exatamente. Também. Hoje ele é residente permanente, a gente tá juntos aí, querendo realizar o sonho, né? De muita gente de estar querendo vir pra cá É. também. Isso aí, é legal contar um pouco sobre isso, porque como nós vamos falar sobre imigração, sobre Uhum. esses projetos pilotos que o governo coloca e tudo mais, tem o federal, enfim, tem um monte de possibilidades de imigração, né, Carol? Isso, exatamente. Mais, sei lá, mais de 50 aí Tem possibilidades, bastante, tem bastante. E é legal ver isso, que você foi fazer inglês, o Léo foi fazer college, com a exato. família, então todo mundo imigrou, então são casos que a Canadá Destino tem 10 anos já, então são 10 anos fazendo esse sonho de muita gente, né? Mas que não é um negócio tão Exato. assim Não, e tem né, que ter rápido e nem paciência. fácil, né? Tem que ter paciência, tem que saber exatamente qual é o melhor caminho para você, né? E qual é o seu objetivo final. E é o que eu sempre digo isso, quando eu tenho consulta com meus clientes, eu sempre pergunto, tipo, qual é o seu objetivo final? Né? Porque às vezes eles querem vir para cá só para estudar, ou eles dizem assim, eu tô Uhum, querendo estudar no Canadá, mas por que você está querendo estudar no Canadá? É porque você quer de entendi. fato só estudar e retornar, ou você quer estudar para ficar? Né? E tem Então, condição, né, Carol? Você tem, pode ir tem. para estudar, pode ir para fazer uma viagem exploratória, turismo, e de repente, se quiser mudar os planos, consegue-se, né? Sandrinha, eu vim pra cá. É um pouquinho mais difícil, mas consegue, não consegue? Eu vim pra cá. Minha história no Canadá é bem interessante, mas eu vim pra cá pra fazer 3 meses de curso de inglês no meu último semestre da faculdade. Então, eu lembro que eu vim pra cá em dezembro, né? Há 9 anos atrás. E eu vim assim, 10 de dezembro de 2010. E a cidade estava congelada do jeito que está hoje. E eu E uma amei, passei baiana de Salvador, hein? uma Vixe Maria, baiana de hein? Salvador, só queria ter ok, vou lá ver como é que é esse inverno. E no meu terceiro mês aqui, eu falei, poxa, acho que eu posso ficar mais um tempo aqui, vou estender, vou trancar a faculdade. Fiquei, mas voltei. Eu não fiquei 10 anos aqui, né? Então eu voltei para o Entendi. Brasil, terminei a faculdade, depois que realmente me deu interesse de voltar e continuar, né, É, estudando aqui. Então, assim,
foi uma viagem de férias. Foi um presente de imagina, 3 meses formatura. pra Tipo estudar. assim, vai lá, vai estudar um pouco de inglês, vai fazer uma viagem depois da faculdade. E hoje estou aqui como cidadã canadense. Caraca, que legal, né? E É, vamos falar então para o pessoal que está morrendo de curiosidade sim. sobre essa possibilidade deles entrarem também e conseguirem Uhum, esse sonho. Eu sei que está muito divulgado, uhum. toda essa parte de imigração, e saiu É, recentemente esse programa muito piloto aí de novo. algumas cidades interessantes. Conta aí um pouquinho o que, que é esse Aham. rural, né? Rural and Northern É, Immigration Pilot aí, sobre a parte então. rural e norte do Canadá. Conta aí. Então, o que acontece? O Canadá é um país que, de fato, ele está recebendo gente, né? Faz parte, inclusive, da maneira de que eles vão crescer a população do país. É um país muito grande, um país com a população muito pequena para a quantidade de terra, né? Que a gente... O tamanho Exato. do país. Então, eles, de fato, estão querendo gente. Só que o que está acontecendo? A maioria das pessoas estão vindo para os centros urbanos. Né? Essa é a realidade. Então, É o circuito MTV que eu chamo, né? Montreal, Toronto, Vancouver. Então, o circuito MTV fica muita exato. gente nisso aí, né? Exato. Então, assim, a gente tem o pessoal indo muito para Toronto. Eu, inclusive, morei em Toronto durante 7 anos. Hoje em dia eu tô morando em Ottawa, né? Mas Vancouver, Toronto, Montreal. Ottawa é a quarta cidade, a maior quarta cidade do país. E esses são os centros que o pessoal tá vindo. Então, o que é que o Legal. governo trouxe, né? O governo trouxe um projeto que é para poder estar trazendo pessoas para umas comunidades com a população mais baixa. Então, o governo Aham. que ele está querendo é, primeiro, dar oportunidade de crescimento econômico para essas comunidades, né? E segundo, dar oportunidade para as outras pessoas, né? O que a gente chama de trabalhadores qualificados, de eles estarem vindo para o Canadá e estarem ajudando a crescer essas comunidades. Né? Então, esse é a intenção desse projeto. Então, com esse projeto, o governo trouxe, né, esse que a gente falou, Rural Northern Immigration Pilot. É um projeto piloto. É o que a gente primeiro tem que lembrar, um projeto de 5 anos, se eu não me engano, é isso? Ah, tá. E Legal. não vai estar... o que eles vão estar fazendo agora é estar trazendo o pessoal para poder ajudar na comunidade. Então, o que a gente tem que pensar muito nesse projeto, nesse programa piloto, é que as pessoas eles estão abrindo oportunidades, né, para um crescimento econômico, mas você tem que ter a intenção genuína de fato, estar nessa comunidade. Então, Então, assim, não adianta imigrar por essas cidades, por exemplo, por esse lugar aí, e depois ir morar para Toronto, né? Não vai rolar. Isso aí não é uma intenção que vai rolar, não é isso? exatamente. A Tá. gente tem que mostrar realmente a intenção de estar nessa cidade. Então, eu vejo que esse é um projeto bem específico para pessoas que preferem ter um estilo de vida um pouco mais pacato, vamos dizer assim, que não seja de fato de um centro urbano, que a gente sabe que tem bastante, né? Mas, Ou ô, pessoas Carol, que... eu vi das cidades aí. Desculpa te interromper, mas eu vou te Nada, perguntando, tá? Porque eu vejo que o pessoal me lógico. pergunta e sempre eu tenho essas curiosidades também. Porque Aham. assim, ó, tem umas cidades, né? São específicas para esse Tem programa, não 11 é qualquer comunidades, cidade, né? né? Isso, É. exatamente. Então, para esse programa, são 11 cidades que estão, né, fazendo essa parceria com o governo. Nas Certo. Então, e províncias de... dessas cidades que eu acabei olhando, tem umas assim, tipo, que são bem legais, que não é tão São, rural assim, sabe? isso, E a gente tem o exatamente. hábito aqui no Brasil de falar assim, ai, morar em cidade pequena não tem nada. Se eu for morar numa cidade pequena, não vai ter nada. Mas tem cidades dessas aí, por exemplo, Thunder Bay, que eu vi, que tem Sim, até aeroporto internacional. Então, sim, assim, sim, tem sim. cidades Quando eu grandes digo... aqui no Brasil que não tem isso, entendeu? Exatamente. Então, quando eu digo assim, depende muito do perfil da pessoa, é pra gente não achar também que a gente tá indo para essa cidade e vai achar uma mini Nova York, né? Mas assim, é Entendi. de Não, fato. claro, é. Né? Então, a gente está sabendo, né, de fato, estudar um pouco a cidade, porque são cidades menores, mas são cidades menores na estrutura do Canadá. Né? Então, são realmente cidades que você vai ter uma estrutura de vida e uma condição boa de vida nessas Sim. cidades, né? A Thunder Bay, É. como você falou, eu inclusive conheço gente de lá. E é uma cidade gostosa de se morar, né? Pô, a Então, universidade que tem lá, né? A gente trabalha com a Lakehead University, por exemplo. Essa uhum, universidade é demais. E aí tem outro college lá. Então é uma cidade universitária, uma cidade jovem até, né? Eu gosto isso. bastante dali. As outras cidades que estão aí também tem a
uma cidade meio francesa, perto de Toronto, não é isso? Essa Sault Ste. Marie, Sault né? Uma Ste. cidade mais Marie. assim. Isso, É? exatamente. Então, assim, a gente tem 11 comunidades, né, espalhadas no Canadá. Não são todas as províncias, né, que estão participando, mas as cidades estão na província de Ontário. A maioria das cidades, inclusive, é na província de Ontário. Então, a gente tem província de Ontário, província de BC, na British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. E eu diria que apenas duas Legal. as comunidades não abriram ainda, né, todos os critérios. E Tá, a gente ainda está assim, sem muita informação do programa no nível da entendi. comunidade, mas a gente tem uma informação bacana no nível federal. Então, Né? E cada se vo- comunidade dessas 9, né, que você falou, são 9? 11 11, comunidades. 11. Então, dessas 11 comunidades, cada uma vai ter o seu próprio critério de Isso, eleição, é isso? De escolha do isso, candidato, é isso? isso, Tá, exatamente. Então, assim, o que é que a gente tem que pensar desse programa, né? Primeiro, é focado na comunidade, então a comunidade ela vai estar agindo, né, ativamente na seleção dos candidatos e com o governo federal. Então, se você pensa nesse programa, a gente vai ter que pensar no requerimento de elegibilidade para o governo federal, esse é o primeiro, e depois o requerimento de elegibilidade para a comunidade. Né? E uma vez que a gente você se encaixe nos dois requerimentos, a gente vai estar você vai ter que estar tendo uma oferta de trabalho, né? E com a uhum, oferta de trabalho, a gente vai estar podendo dar entrada para uma recomendação da própria comunidade. E entendi. aí, o que é que acontece, né? No nível federal, é fácil a gente ver agora quais são os requerimentos. Então, eles vão analisar você na questão da sua experiência profissional, no seu nível de inglês, educação, né? Evidência de recurso financeiro. E eles vão querendo ver a sua intenção de estar morando naquela comunidade, assim como os requerimentos específicos da comunidade. Entendi. E aí é que está o Idade chique. também, Carol? Idade tem Não, algum não, empecilho? não, Não não, tem não. empecilho na idade. Então, quer Não dizer, tem. uma quarentona como eu lá, né? Na beira dos 40 e todos, Aí o quase. que é que a gente diz, né? Não tem empecilho no nível federal. Agora a Certo. comunidade pode estar focando, né, no, Entendi. numa, numa faixa etária específica. Né? Mas eu diria que para o nível federal a gente não tem. Eles vão estar analisando você profissional, educação, nível de inglês, né, recurso financeiro e a intenção de se estabelecer naquela comunidade. E aí o que é que Legal. acontece? Na comunidade a gente ainda não tem muita informação. Esse é o único empecilho, né, que a gente tem agora de estar dando mais informações, mas existem duas comunidades, né, Tá. e essa inclusive a Sault Ste. Marie é uma das comunidades que já abriram, né? Já inclusive mostraram quais são o nível de quais são as profissões que eles estão buscando. E a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre isso também, Então tem né? assim, na verdade, cada cidade dessas 11 aí vai colocar o que eles estão com deficiência ou estão buscando de profissionais para a Isso, região, certo? isso, Então, certíssimo. então, essa parte profissional é a parte talvez mais importante. Não Isso, é isso? E vai ter isso. desde gerente até, sei lá, o marceneiro ou não? É só a Isso vai parte depender pessoal? muito da comunidade, né? Então, por exemplo, né, eu posso dar um exemplo da questão da Sault Ste. Marie. Eles estão procurando pessoas com. Eu vou estar com a listinha aqui, dando uma olhada, porque tem Lógico, alguns lógico. NOCs aqui, né? Mas Tá, assim, eles estão procurando gente na área administrativa, na área financeira, na área de saúde, né? tá. Na área de serviços educacionais. Eles estão procurando técnicos na área de saúde também. Eles estão procurando Legal. chefes, né? Eles estão Oi. procurando. Então, assim, tem uma demanda, né, na comunidade. Não é uma demanda específica apenas de uma área, é uma demanda que Hum, abrange, né? E aí aqui a gente consegue. A oferta de trabalho, de fato, é o que desse programa. Mas tá. você se familiarizar com com a comunidade e Aham. estar estudando, né, na comunidade pode estar melhorando Que legal. a sua elegibilidade para aquele programa, né? Bacana. Então, Então, se por por um acaso o exemplo, aluno que tá querendo agora ver aí, assim, tipo, eu gostei muito, tô pensando como esse programa
começou, ele provavelmente vai ser uns Uhum. 5 anos aí de duração, né? Então, você estava Isso. mais ou menos falando. Então, se ele for fazer uma faculdade nessas províncias, ou for estudar o inglês para poder aumentar o nível de inglês dele, e de repente alguma coisa na província, nessas cidades, você acha que as chances desse Sim. aluno conseguir migrar, você acha que está bem condizente, certo? Sim, sim, com certeza, porque como a gente estava falando, né, como é um programa que é focado para você fomentar, né, e melhorar a economia daquela comunidade, as pessoas que É, estão lá são de fato as pessoas que vão estar melhorando a economia, né, são bacana. as pessoas que estão querendo de fato melhorar a comunidade. Então, vamos dizer assim que é, você não precisa de fato estudar naquela comunidade, mas estudar vai te abrir duas coisas. Primeiro, o networking na própria Ah, comunidade. é legal. Então, Verdade, para uma network é oferta de tudo. trabalho. Exatamente. Então, assim, quando você estuda, você está morando ali, você está conhecendo pessoas, você está tendo a oportunidade de ter um emprego, né? E, Aham. além disso, um dos requisitos federais é que você tenha o recurso financeiro, né? Então, desculpa, a experiência não é o recurso financeiro, que isso pode ser isento para as pessoas que estão trabalhando, né? Ah, que E legal. exatamente, as pessoas que estão trabalhando no Canadá podem ser isentos do recurso financeiro e as pessoas que estudaram, né, naquela comunidade, elas podem ser isentas da experiência profissional. Ah, olha Não aí. é qualquer tipo de estudo, exatamente. Então, assim, não é qualquer tipo de estudo, mas, então, por exemplo, quem está estudando ESL não vai contar, quem está E estudando esse é inglês, certo? inglês, exatamente. Então, quem está fazendo inglês ou francês como segunda língua não conta. E quem está Tá. estudando também a online, né, educação à distância, também não conta. Ou as pessoas Também que não conta. receberam bolsa, não. Mas As é, pessoas que mas é legal receberam você bolsa. falar. É legal você falar tudo isso, porque assim, eu fico imaginando, né? As pessoas, de Uhum. repente, que querem ir com família. Eu penso muito no pessoal da família, Sim, principalmente, que sim, sempre sim, tem sim. o pessoal que, né, que precisa dar um pouquinho mais pro filho e tal. É. Então, aí eu fico pensando, pô, um profissional gabaritado aqui no Brasil, muitas vezes com um cargo legal, Uhum. ele vai com a família, ele vai fazer uma pós-graduação ou uma especialização numa cidade como essa. A Uhum. esposa vai com visto de trabalho. Os Uhum. filhos vão estudando gratuitamente, né? Naquelas idades possíveis, vão Isso. estudando gratuitamente. Então, a chance dessa família imigrar, seja pela esposa, se ela tiver uma experiência bacana, ou tudo dentro disso também, como pelo cara que vai estudando, certo? Então, tipo, Exatamente. abre muita porta, não é isso, Carol? Isso. E o que é que acontece, né? Quando você está indo para essa comunidade, você está estudando lá, você está fazendo o seu networking, você já está mostrando a intenção de você estar naquela comunidade, né? Então, uma vez que você recebe a recomendação, aí você pode estar mandando a sua aplicação para para Isso é legal. residência permanente aqui no Canadá, Permanente. né? Exatamente. Então, assim, Pô, às vezes até o próprio professor do aluno que está da faculdade, então, o próprio professor pode indicar, né? Pode dar alguma, olha, sim, fulano, ciclano, e fazer a conexão, o network, não é isso? isso, isso. E o que é legal também, né, é que a experiência. Aqui eles têm alguns requisitos para a questão da experiência profissional. E aí, então, o que é que É, acontece? Para a experiência profissional, né, a exigência da experiência profissional é que você tenha um ano de trabalho, né, consecutivo nos últimos 3 anos. E aí, esse ano de trabalho, ele pode ser tanto para 20 horas ou 40 horas semanais, né, ou part-time ou full-time, pode ser tanto é, no Canadá como pode ser fora do Canadá. entendi. Porém, se for dentro, eles não vão estar levando em consideração experiência autônoma, experiência quando você estava atuando como autônomo. Eles Ah, não vão entendi. levar em consideração experiência não remunerada, então estágio não remunerado não conta. Porém, para Tá. aqueles estudantes que estão trabalhando durante a sua Graduação no Canadá? graduação, isso conta, contanto que seja remunerado. Ah, poxa, aí Exatamente. essa é uma boa também para o pessoal mais jovem, tá vendo? Que talvez não tenha aquele Exato. tantos anos de experiência profissional e fazer a faculdade no Canadá, nem que seja de 2 aninhos, né? Já conta, Isso. porque vai trabalhar durante o curso, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, Poxa, que assim, legal. você vai ter que estar demonstrando, né, essa experiência de trabalho em um NOC, e aí eles abrangiram mais o NOC. Lembra que quando a O gente que que é fala NOC, muito do. Carol? Desculpa, o que que é esse Então, o NOC que que você é o falou? NOC, né? É o National Occupation Code, né? Então, é um código de profissão,
né, no banco, é um código nacional de profissão aqui do Canadá. Então, cada profissão ela vai estar dentro de um código, e esse código ele tem uma tabelinha que vai guiar, né? Então, ele vai guiar as pessoas, tipo assim, qual é o seu nível, qual é o nível daquele trabalho. Então, é um trabalho gerencial, é um trabalho profissional, e quando eles falam profissionais, são assim, ele precisa de fato ter uma universidade, né, naquele trabalho. Então, por exemplo, médicos, advogados, eles entram no nível profissional. Então, o gerencial, o que eles chamam é o NOC 0, né, então é a categoria 0. O NOC A é o nível profissional, né, então ele normalmente você vai precisar de uma universidade. Então, advogado, como estava falando, bacharelado, isso, exatamente. Ou você pode estar indo para o NOC B, né? Então é uma coisa mais administrativa. E aí você está solicitando mais um curso técnico, né? E assim vai. Então ele vai categorizar, né? E ele categoriza também na área. Então é a área de saúde, é a área legal, né? É a área financeira, administrativa. Então, o NOC, você consegue estudar a profissão a partir, né, daquele código. Então, quando a gente fala de NOC nos programas federais, o federal que a gente mais conhece é o Federal Skills Worker, né? Exatamente, dentro do Express Entry. O Canadian Experience Class, etc. Então, quando a gente fala desses programas, a gente está falando de 3 NOCs. NOC 0, A ou B. Quando você entra nesse programa, ele está abrangindo. Então, ele está te dando mais oportunidades para outros NOCs eles estarem entrando também dentro desse programa. Então, acaba trazendo oportunidades não só, né, para a comunidade, mas oportunidades para trabalhadores qualificados. Eu vi alguma coisa do tipo até operador de maquinários de heavy duties, né? De maquinários pesados, caminhoneiros, algumas coisas desse exatamente. tipo. Tem também, né? Tem. Agora, o que é que vai ser a chave aqui, né? Que você tem a experiência ou naquele NOC, né? Ou no nível daquele NOC, ou um nível acima, ou um nível abaixo. Então, mais uma vez, eles estão te dando, tipo, mais oportunidades, né? Para você ter, de fato, uma oferta de trabalho na sua experiência profissional. Então, quando a gente fala de NOC, a gente fala de experiência profissional, ele tem que ter uma ligação, né? Então, você tem que demonstrar que você tem experiência, né? Que você, de fato, tem condições de estar provar, né? Você vai provar exatamente. praticamente que aquele NOC é o seu NOC, certo? Esse número de e que você tem condições, né, de estar exercendo as atividades. Entendi. Então, às vezes, um curso técnico nessa área, ou um bacharelado nessa área, e mais experiência profissional, seja durante a faculdade no Canadá ou aqui no Brasil. Conta-se o que fez aqui no Brasil, certo? Isso, exatamente. E aí, a gente vem também para a questão da língua, né? Lembra que eu falei que o nível de inglês é algo que também é analisado, né, nesse programa. Sim. Então, quando a gente fala do nível... aqui, qual que é o nível de inglês que precisa? Eu que tenho... Ok, mas uma pessoa que tem um inglês mais intermediário, e aí, chega, não consegue? Então, o que é que acontece, né? Esse programa, ele abriu também. Então, normalmente a gente sempre pensa... Vamos dar um passinho para trás, na verdade, para poder explicar um pouquinho a questão do nível de inglês, né? Toda vez que a gente está falando de projetos no nível federal, né, para a imigração, a gente sempre fala do CLB. Então, para quem não sabe, né, ainda o que é o CLB, ele é o Canadian Language Benchmark. Então, é uma régua de pontos, é isso? Isso, exatamente. Uma régua de pontos que vai te dizer... Uma régua de pontos de inglês. Onde você está? De 1 a 10, qual é o seu número? Mais ou menos Exatamente. E aí ele vai dizer, tipo, intermediário vai estar no 4, 5... avançado vai estar de 6 a 8, mais que avançado, né? Nível proficiente vai estar de 9 para cima. Então, normalmente a gente sempre fala do CLB 7, né? É o que a gente mais escuta, o CLB 9. Nesse caso aqui, o seu CLB, ou seja, o seu nível de inglês, ele tem que ser compatível com o seu NOC. Então, essa é uma outra novidade desse programa, né? Porque se você está no NOC de 0 ou A,
né, que a gente estava falando das categorias, eles vão solicitar que você tenha um nível de inglês 6, que é o Mais nível alto. avançado, exatamente. Mas se você Mas 6 é recebe... ok, né? Não, 6 é ok, e ainda é muito melhor do que 7 e 9, né? Mas ainda assim Aham, já é o mais avançado, né? Se certo. você recebe uma oferta de trabalho no NOC C ou D, você precisa apresentar o nível de inglês 4. Então, assim, Poxa, no Express Entry, 4 nem conta como ponto para o o nível de 4 inglês. comparando com o IELTS, assim, você acha que seria o quê? Também um 4 no IELTS, por Três e aí? meio, Três 4. e meio? Isso é Uhum. muito baixo. Aham, aham. Que 3,5. legal. E uma das categorias, né, ele vai estar sendo 3,5, mas a maioria das categorias é em torno de 4. Legal. Muito bom, hein? Então é uma possibilidade É. bem bacana mesmo de imigração. Você tem uma ideia, assim, de quando é que as outras cidades Então, a gente vai está lançar ou esperando. ainda? A gente está esperando agora para janeiro. Thunder Bay, por exemplo, eles disseram que iam estar lançando agora em dezembro, né, os trabalhos, as ofertas de trabalho, mas ainda não está nada aberto no site É. deles. Então, eu acredito, isso vai depender muito de comunidade, mas eu acredito que nos próximos 6 meses a gente vai estar ouvindo, não de todas, né? Mas assim, janeiro algumas devem já estar lançando mais, e eu acredito que eles vão estar lançando aos poucos, né? Eu acho que cada comunidade vai demorar aí até uns 6 meses para poder lançar tudo. Ah, legal. Ô, Carol, então vamos combinar Aham. de a gente, né? Acho que isso aqui foi um briefing bem legal. Você cobriu bastante as possibilidades, são cidades bem legais. Eu conheço algumas delas, né, pessoalmente, eu já fui Aham. visitar, até porque nós temos parceria com muita faculdade, universidade em Isso. todas as cidades, então eu conheço pessoalmente e tal. Mas eu acho interessante a gente fazer uma nova live dessa, um bate-papo desse mais à frente, assim que sair outras cidades para a gente contar Sim. mais, né, a Sim, respeito, e sim, você vir sim. aqui contar essas informações, porque eu acho que vai ter muita gente interessada. E Vamos sim. quem quiser saber mais com você, Uhum. para onde fala, onde liga, conta aí. Então, a gente tem. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, né? dreams.ca. Quer dizer, dreams.ca. Vocês podem estar entrando em É contato. inglês, hein? Já canadiou direto, já. Não, tem uns amigos meus que falam que eu falo o carolês, né? Que eu misturo muito. Eu tô falando português e do nada lanço assim umas palavras. E agora aprendendo francês ainda tá melhor ainda, né? Vixe, Bonjour, hi. beleza, hein? Já viu. Mas Legal. Ou então, então entra também em contato aqui no Insta da gente, né? Na Canadá isso, Destino, pode entrar em que contato com é vocês o direto, passa parceiro pra de gente, vocês. mas isso, exatamente, parceria muito bacana. E tem 2 e-mails também que vocês podem estar entrando em contato, é o leonardo@dreams.ca e o carolina@dreams.ca. Ou Ah, então vai legal. direto Muito para a bem, então. Sandrinha e a Sandrinha bota vocês em contato com a gente. Tamo junto, né? A gente faz isso. Também aqui na agência, caso queiram, a gente fica numa sede em São Paulo, mas obviamente a gente atende o Brasil inteiro, o mundo todo online, né? A Isso aqui mesma nos coisa, a aproxima gente. muito. Estamos Isso. aí, ó, Ainda bem Ottawa, que São existe rede Paulo, social hoje em dia, né? graças a Deus, internet, né? E também tem uma coisa que eu vou dar uma dica pro pessoal. Na próxima quarta-feira a gente vai estar do ladinho uma da outra, aqui em Sampa, direto do aeroporto de Guarulhos. A gente vai Imagina! falar sobre... Vamos Não fazer é? uma live rapidinho lá também. Muito legal. Ah, o Caio Fofo. Caio já colocou lá o dreams.ca, o site da Dreams. Obrigado, Caio. Maravilha. E aí a gente vai se falar então. Então, quarta-feira a gente fala sobre os programas de imigração das províncias do Do Atlântico, que eu Atlântico. também sou apaixonada por aquele lado do Canadá. É. Mas a gente vai fazer isso pessoalmente, né, Carol? Vamos fazer Mandando a pessoalmente. A gente se encontra agora na quarta-feira, Sandrinha. outra. Tá bom, gente. Vocês que assistiram essa live, muito obrigada por estar conosco. Foi muito Obrigada, bacana. pessoal. Deixa suas dúvidas aí, qualquer coisa a gente entra em contato também, a gente responde, né, por e-mail também, tá ok? Podemos, Carol, podemos sim. bom frio pra você, arrume sua mala, até quarta. Já tá tudo prontinha, já tá tudo prontinho aqui. Eita, que nem A parece gente se brasileiro, vê na viu? quarta. Tchau, pessoal, bom Um final de beijo, semana aí, tchau, fim de tchau. semana. Bom Tchau, final de tchau. semana pra todo mundo. Bom domingo. Um abraço. Abraço.